Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Arildo me escalou para estar aqui nessa noite e, de forma generosa, o casal Carlinho e Delminha mantiveram o nome do pregador na escala. Eu agradeço o carinho, mesmo esse culto sendo de ação de graças que eles tributam a Deus, especialmente por esses 55 anos de vida conjugal, de vida em comum. Eu quero convidar a atenção dos irmãos para o texto que está ali em destaque, que servirá de base da nossa reflexão nessa noite. Marcos capítulo 7, a partir do verso 1. Marcos 7, a partir do verso 1. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, eu convido a atenção dos irmãos para a leitura que farei, a partir do verso 1 do Evangelho segundo registrou Marcos. Marcos capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim um texto bíblico: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amados, o texto que nós lemos começa dizendo: ora, reuniram-se a ele. Reuniram-se a ele. Que reunião é essa? Que reunião é essa?
os escribas e fariseus. Eles eram os guardiões da tradição judaica. Eles eram pessoas que ficavam vigiando e farejando algum tipo de heresia. Eles eram, de certa forma, os fiscais da vida alheia. Aqueles homens ficavam cercando Jesus, ficavam investigando a vida de Jesus e dos seus discípulos para terem alguma coisa de que o acusar. Aqueles homens ficavam espreitando o Senhor Jesus. Interessante que no final de Marcos, no capítulo 6, mostra que Jesus está na planície de Genezaré, possivelmente um local um pouco afastado da cidade, onde Jesus estava ministrando. E o texto diz que esses homens vieram de Jerusalém. Se olharmos o verso 17 que nós lemos, que Jesus estava em casa, possivelmente Jesus estava ali na vila de Cafarnaum. E para ali, essas pessoas que vieram de Jerusalém foram estar com o Senhor Jesus. Os escribas, eles eram especialistas da lei. Os escribas eram gente assim que estudava a lei judaica, o Antigo Testamento. Eles estudavam, eles interpretavam, eles ensinavam, eles transmitiam todas aquelas tradições. Eram eles os responsáveis pela transmissão dos ensinamentos dos chamados veneráveis anciãos de Israel, os veneráveis rabinos do passado. Já os fariseus compunham uma seita, uma espécie de seita separatista. E eles, os fariseus, eles queriam transmitir a ideia de que eles, os fariseus, é quem melhor guardavam o conjunto desses escritos, dessas tradições, desses ensinamentos dos escribas. E esses homens, eles odiavam a pessoa de Jesus. E por que odiavam Jesus? Odiavam Jesus, primeiro, porque Jesus afirmava possuir prerrogativas divinas. Em segundo lugar, eles odiavam o Senhor Jesus, porque Jesus não honrava aquelas tradições deles, seus sábados, seus jejuns, suas limpezas ascéticas. Jesus também era odiado por aqueles homens, porque Jesus, segundo a própria Escritura, Jesus se associava com pessoas impuras. Jesus comia com pecadores. Mas aqueles homens ainda odiavam o Senhor Jesus, porque Jesus exercia influência espiritual sobre as pessoas. E mais importante, eles odiavam Jesus, porque Jesus era exatamente o oposto deles. E a personalidade do Senhor contrasta com a personalidade daqueles homens. A humildade do Senhor Jesus contrastava com a pomposidade daqueles homens. A sinceridade do Senhor Jesus contrastava com a hipocrisia daqueles homens. A compaixão demonstrada pelo Senhor Jesus também contrastava com a crueldade demonstrada por aqueles homens. Nessa passagem, é a sexta vez que esses homens, os escribas e fariseus, confrontam o Senhor Jesus. Nas 5 anteriores, segundo o registro de Marcos, a primeira vez que os escribas e fariseus confrontaram a pessoa do Senhor Jesus foi em Marcos capítulo 2, no verso 7. Eles acusaram Jesus de blasfêmia, quando Jesus ministrou aquela palavra, aquele paralítico que foi trazido pelos seus amigos, quando Jesus decretou aquela vida: estão perdoados os teus pecados. Eles ali confrontaram o Senhor, acusando de blasfêmia. Em Marcos capítulo 2, verso 17,
eles acusaram o Senhor Jesus de se relacionar com pessoas ruins, porque Jesus estava comendo com pecadores. Em Marcos capítulo 2, no verso 24, os escribas e fariseus acusaram o Senhor Jesus de permitir que os seus discípulos não guardassem os sábados, quando aqueles discípulos foram colher espigas para se alimentar. Depois, em Marcos capítulo 3, no verso 2 e 6, eles acusaram o próprio Senhor Jesus de não guardar o sábado, quando Jesus curou o homem da mão ressequida. Por último, eles haviam acusado o Senhor Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Isso está registrado em Marcos capítulo 3, no verso 22. Mas nesta confrontação agora, o assunto em pauta, o foco, é o que se deve guardar: a palavra de Deus ou a tradição dos homens? O que deve regular a vida? A palavra de Deus ou a tradição humana? Esse é o ponto. E a resposta que Jesus dá aos seus interlocutores enseja a que Jesus ensinasse acerca da verdadeira espiritualidade, a verdadeira espiritualidade. Eu queria rapidamente refletir com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, a verdadeira espiritualidade é inspirada pela infalível palavra de Deus. Você pode repetir comigo? A verdadeira espiritualidade é inspirada pela infalível palavra de Deus. Aqueles homens tinham a prática de acrescentar à lei de Moisés, de acrescentar ao Antigo Testamento, de acrescentar à palavra de Deus um conjunto de preceitos, de normas, de regulamentos. Estudiosos afirmam que aqueles rabinos haviam dividido a lei mosaica, a Torá, em 613 decretos distintos, 365 normas negativas, 365 proibições e 248 normas positivas. Aquela gente havia transformado a religião num cipoal de normas, regulamentações, etc. Impossível e impraticável a qualquer pessoa. Além do decreto, em conexão com cada um desses 613 normas, 613 decretos, haviam um inumerável de distinções arbitrárias impostas por aqueles homens que dominavam a religião. A lista do que era permitido e a lista do que não era permitido. Recentemente o Congresso Nacional Brasileiro votou a reforma tributária. Acho que o sistema tributário brasileiro é semelhante aos regulamentos dos escribas e fariseus da época de Jesus. O sistema tributário brasileiro é conhecido como chamado o manicômio tributário brasileiro. São mais de 9.000 normas tributárias. É difícil para o empreendedor empreender, gerar emprego e renda no Brasil. Devemos saudar a simplificação das normas tributárias no Brasil. Mas no campo da religião, aqueles homens impunham fardos pesados às pessoas, que eles mesmos não tinham a menor condição de carregar. E Jesus os confronta, irmãos, e os chama de hipócritas. Hipócritas.
E o que é um hipócrita? O hipócrita é um ator. O hipócrita, ele desempenha o papel de outra pessoa. Ele não é quem ele aparenta ser. Os lábios são de uma pessoa, mas o coração é de outra pessoa. O escritor John Charles Riley, ele alerta para o perigo de estarmos fisicamente na igreja e deixarmos nosso coração em casa, de sermos uma pessoa aqui e outra pessoa em casa. O escritor, o pensador francês François La Rochefoucauld, disse que a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. O escritor William Hendrickson diz que o hipócrita é um enganador, um fraudulento, um impostor, uma serpente sobre a relva e um lobo em pele do cordeiro. Ele finge ser o que na verdade ele não é. E Jesus os acusa de estar invertendo os valores. Eles não estavam interessados, irmãos, em preservar, em proclamar a palavra de Deus. Eles estavam tão somente interessados em manter a tradição dos anciãos. Eles estavam trocando a verdade pela mentira. Eles colocaram a tradição humana acima da palavra de Deus, acima do mandamento divino. E Jesus aponta os desvios daqueles homens. Olha o verso 7 que nós lemos. Olha o verso 7 que nós lemos. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O culto deles era um culto vão. A religião deles era uma religião vã. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrina de homens. E Jesus os responde com a palavra de Deus. Jesus os responde com o profeta Isaías. Jesus os responde com Moisés. Jesus os responde com a lei e com os profetas, ou com os profetas e a lei. Irmão, eu acho muito triste a pessoa construir toda a sua religiosidade em alguma coisa falsa. A pessoa, quando for estar com Deus, quando for estar diante do Deus Todo-Poderoso e ouvir: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A autoridade não está nos ensinos dos rabinos, a autoridade está na palavra de Deus. Deus não tem compromisso, meus irmãos, com nenhuma doutrina que não seja com a sua palavra. As maiores atrocidades têm sido cometidas em nome de Deus, em nome de Alá. Deus não tem o menor compromisso com aquilo que não esteja de acordo com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que o presbítero está dizendo aqui na frente, a não ser com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que o conselho da igreja esteja resolvendo, a não ser com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que o irmão está profetizando lá na frente, a não ser com a sua palavra. Deus não tem compromisso com nenhum dogma religioso, a não ser com a sua palavra. Deus não tem compromisso com nenhuma bula papal, a não ser com a sua palavra. A verdadeira espiritualidade
é inspirada pela infalível palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 2, ele vai dizer: decidi nada saber, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Há 2 semanas atrás, veio uma palestrante, ou um palestrante, não sei, uma drag queen, foi dar uma palestra sobre diversidade, lá no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho. E a pessoa muito elaborada, muito sofisticada, citando vários pensadores, muitos pensadores, e meio que impressionando pela performance no discurso, na apresentação. E me veio à mente esse versículo. Te convido para lermos juntos, 1 Coríntios 2:2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Se tiver na tela, você pode conferir na sua Bíblia. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O escritor Warren Wiersbe, ele escrevendo diz: é uma grande tragédia que pessoas religiosas pratiquem a sua religião e se tornam pessoas piores. Aqueles homens deram mais valor à tradição oral do que à palavra escrita de Deus. Eles rejeitaram jeitosamente o preceito de Deus, deram um jeitinho brasileiro para o mal, para se afastar da Bíblia, chegaram ao ponto de anular um preceito infalível de Deus para confirmar sua tradição fraca e miserável. Eles invalidaram a palavra de Deus. Ainda hoje, meus irmãos, no meio do povo evangélico brasileiro, que diz que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, nós estamos dando entrada a muitas outras coisas, que não a palavra de Deus. Preceitos de homens têm sido colocados no lugar como instrumento de manipulação religiosa. A esse respeito, o apóstolo Paulo também disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A verdadeira espiritualidade, ela é inspirada na infalível palavra de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade se preocupa com a sinceridade do coração. A verdadeira espiritualidade se preocupa com a sinceridade do coração. A contaminação vem de dentro e não de fora. A verdadeira espiritualidade não é nenhum ritual, não é nenhum cerimonial, mas a verdadeira espiritualidade procede da sinceridade do coração. Aqueles homens observavam ritos cerimoniais sofisticados. Fico imaginando, meus irmãos, que aquela lavagem de mão, de prato, de jarro, de tudo, era uma cerimônia, quase que cantando o hino nacional para lavar as mãos. Aqueles homens pensavam, aqueles homens prestavam atenção extrema a detalhes, sem importância. Ritos externos não produzem santidade interior. O Evangelho trabalha de dentro para fora, fazendo morrer
a nossa natureza terrena. Não é o que o homem coloca para dentro, que vai para o estômago, que o contamina, mas aquilo que sobe ao seu coração. Isso é o que contamina o homem, o que sai do coração. Na Escritura, o coração é o centro dos sentimentos e da fé. O coração é a fonte das palavras e das ações. É a raiz da vida intelectual, da vida emocional, da vida volitiva, da nossa vontade. É o centro do nosso ser, é o nosso ser interior, é o nosso coração. Dele procedem as fontes da vida. O homem olha o exterior, Jeová olha o coração. A atitude dos escribas e fariseus era resultado do ódio e da descrença em seu coração duro, A verdadeira espiritualidade, ela se preocupa com a sinceridade do coração. Jesus também ensina nessa passagem, meus irmãos, que o homem não é produto do meio. Diferentemente de que alguns filósofos gregos da antiguidade quiseram ensinar, dizendo que o homem é bom por natureza, aquilo que torna mal o homem é seu meio, é aquilo que o envolve, é a sociedade que faz o homem tornar-se mal, que o homem, por sua própria natureza, é uma pessoa boa. Não é verdade. Jesus está falando que aquilo que contamina o homem sai de dentro do seu coração. Jean-Jacques Rousseau estava errado. O homem não é bom por natureza. Jesus também rejeita a ideia de que o ritualismo externo pode nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. Deus não atenta para a aparência, Ele vê o coração. Ele busca a verdade no íntimo. Jesus dá uma forte ênfase à necessidade de nós ouvirmos e compreendermos a vontade de Deus. Devemos nos inclinar perante o Senhor, especialmente perante a sua palavra. Jesus está aqui acabando com a religião legalista do que pode e não pode. Jesus está acabando com isso. Em outra passagem o Senhor vai nos dizer: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade, além de ser inspirada pela infalível palavra de Deus, além de se preocupar com a sinceridade do coração do homem, a verdadeira espiritualidade desemboca em atitudes práticas, em atitudes concretas. Marcos cita aqui 12 pecados que brotam do coração. Alguns estão no plural, outros estão no singular. Os 6 primeiros indicam más ações. Os últimos falam do estado do coração. Jesus vai nos ensinar aqui que nós pecamos por ações, por palavras, por pensamentos e por omissões. Interessante que Jesus começa falando os maus desígnios nascem no coração do homem. No literal, significa os maus diálogos, os maus desígnios, as cogitações mentais. Eu estudei Direito na UFES, me formei em Direito na UFES, e quando do curso de Direito Penal, você vai estudar a questão criminal. Bom, os professores diziam que o crime não compensa,
nem para advogado. Uma bobagem. Tem alguns advogados que fazem carreira nessa área criminal, mas quando você estuda a doutrina do crime, como nasce o crime nasce primeiro no coração do homem. É o que os doutrinadores, especialmente um falecido aqui do Brasil, foi procurador do Estado de São Paulo, autor de vários livros, na minha época, que a gente estudou, Júlio Fabrini Mirabete, as fases do crime. A primeira fase é a fase da cogitação. A segunda fase, da preparação. A terceira fase, da execução. E a quarta, da consumação. O crime nasce no coração do homem, na sua cabeça, na sua mente. Os atos de concepção, de cogitação, não são punidos pela lei. Nem os atos preparatórios. Poucos crimes punem os atos preparatórios. Por exemplo, falsificação de dinheiro, os atos preparatórios é crime, é punido. Mas o crime é punido depois que ele é executado. E Jesus está dizendo que os maus desígnios é o nascedouro da criminalidade, da violência, do pecado. Isso nasce no coração do homem. Ô terra ruim, o coração do homem. Jesus fala e começa a listar os pecados. Fala prostituição, no original porneia, o pecado sexual, todo comportamento sexual ilícito. Pastor Hernandes, escrevendo sobre esse tema, ele vai falar que essa palavra significa pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo, bem como toda impureza moral. O segundo, furtos, apropriação daquilo que não pertence à pessoa, é apropriação daquilo que pertence a outro. No início do ano, nós passamos um final de semana lá no camping do Siri, em Marataízes, e quando voltamos, pegamos a BR-101, e tem uma curva muito perigosa na BR-101, entre Rio Novo do Sul e Conha, que ali de vez em quando toma um caminhão, perto ali do Laticínio Porto Alegre, e tinha tombado um caminhão de carne. E aí o caminhão tombou, fizeram alguns buracos na cobertura do caminhão, saquearam a carga inteira. Naquela semana a picanha estava barata lá em Rio Novo do Sul. Furtos, roubos. Há uma passagem que o profeta Franchube leu aqui mais cedo, o profeta Malaquias, ele pergunta: roubará o homem a Deus? Furtos, nos dízimos e nas ofertas. Homicídios, Jesus fala homicídios. E Jesus estende o conceito, não é apenas aquele que matou, mas aquele que desejou matar, que desejou mal a seu próximo. E Jesus vai estendendo a lista: adultérios, violação dos laços do matrimônio. Jesus ampliou esse conceito, dizendo que toda vez que o homem olhar para uma mulher com intenção impura, adulterou no seu coração. Jesus vai falar da avareza, que é o apego idolátrico aos bens materiais. A avareza. Alguém já disse que a ganância é uma peneira que nunca fica cheia. E ele completa dizendo malícias, como que o somatório de todos os itens anteriores. E em seguida ele vai falar do estado do coração. Ele fala dolo, que é a intenção de fazer o mal. Vai falar de lascívia, que é um impulso pecaminoso, como a luxúria. E ele vai adiante. Vai falar da inveja,
da inveja, que é o desprazer de ver uma pessoa possuir algo. Vai falar da blasfêmia, que são palavras abusivas, palavras de difamações contra outras pessoas. Vai falar da soberba, que é a tendência maligna de se achar melhor do que a outra pessoa. E vai resumir como loucura, como somatório desse estado do coração do homem. E eles, manipulando a religião, inventaram que aquilo que um filho pudesse sustentar o pai ou a mãe na sua velhice, quando ele precisar, ela precisar, se aquele filho disser que aqueles recursos seriam destinados para oferta religiosa, isso é corbã, aí o filho ficava desobrigado de socorrer o pai e a mãe. E com isso, eles estavam, de forma muito criativa, anulando um mandamento expresso da lei de Deus de honrar pai e mãe. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nós temos lá o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E aqueles homens deram um jeito de revogar esse mandamento de Deus, fartamente documentado nas Sagradas Escrituras. Honrar pai e mãe é mais do que simplesmente obedecer-lhes. Importa a atitude interior do filho em relação aos seus pais. Honra implica em amar, em amor e ter alta consideração com seus pais. Quando um filho mau tinha a intenção de desamparar pai e mãe, dizia que seus recursos eram para a obra religiosa. E Jesus colocou o dedo na ferida. O dedo na ferida. Eu quero concluir, irmãos, nossa reflexão nessa noite, em primeiro lugar, te encorajando a pedir sempre a Deus, orar sempre, por um novo coração, por um novo coração. Diz que a boa pregação não é aquela que a gente sai satisfeito do pregador, mas a boa pregação é aquela que a gente sai insatisfeito de nós mesmos. Que a gente possa buscar a Deus um novo coração, um coração transformado. Davi compunha seus salmos e dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O remédio é um novo coração. É impossível agradar a Deus com nossos corações longe da sua graça purificadora. Que a gente busque de Deus um novo coração, Em segundo lugar, que a gente evite prestar atenção às mãos que não são lavadas. O que eu quero dizer com isso? Evitar ficar olhando a vida do outro. O pastor Ceni Tavares, ele dizia que durante a pregação nós temos que jogar a pá fora e pegar a enxada. A pá porque a mensagem vem, aí você vai. Esse aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano, e vai transferindo. Não, joga a pá fora,
pega uma enxada. Isso é para mim. Isso é para mim. Isso é para mim. Não vamos ficar olhando para o lado, para a vida do outro. Não vamos ficar olhando se a mão do outro está limpa ou não está. Vamos cuidar da nossa própria vida. Em terceiro e último lugar, a palavra de Deus, ela deve regular a nossa vida. Tudo é tão sério. Será que nós estamos terceirizando aquilo que é importante para a nossa eternidade? Aquilo que é importante para a nossa vida? Será que nós estamos recebendo aquilo que é importante pela mão dos outros? Será que aquilo que é importante nós compreendermos de Deus está sendo apresentado a nós através do filtro de alguém ou de alguma instituição religiosa? Nós temos desejado ler, pesquisar, meditar na palavra de Deus de uma fonte limpa, direta, sem atravessador, que a gente procure dar atenção àquilo que vai ter importância durante toda a eternidade, que é a palavra de Deus. Você crê na imortalidade da sua alma? Você crê na imortalidade da alma? Qual a importância que você tem dado à palavra de Deus em relação à imortalidade da sua alma? Não trate esse assunto com superficialidade, com leviandade. Isso não é superficial, isso é profundo, isso é para mim e para você. Dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir para a verdadeira espiritualidade, em nome de Jesus.